Fala trader, meu nome é Elias, o trader de opções binárias há 5 anos e nesse vídeo eu quero te mostrar 3 pilares que são muito importantes para quem opera opções binárias, enfim, qualquer mercado financeiro que exista. Tu não quer perder nenhum detalhe, já dá o like nesse vídeo, já fica até o final e comenta aqui nos comentários aí o que tu achou, bora pro vídeo. E para quem tá me seguindo lá no Instagram, para quem tá inscrito no canal aqui, já sabe que eu opero retração de M5, tá? Então, eu opero Price Action hoje, né? Mais voltado para retração em M5. Vou botar aqui, retração em M5. Que é basicamente, pegar uma expiração da vela de M5, por final da vela de M5. Ou seja, eu traço um suporte e uma resistência. Nem sempre eu vou ter os dois, eu vou ter só uma resistência, eu vou ter só um suporte. E eu aguardo aí o preço ele se movimentar. Batendo o primeiro toque, batendo o segundo toque. E aí, pô, tenho aqui uma retração aqui, tem outra retração aqui. Agora eu só aguardo aí vir bater no meu terceiro toque, esperando que ela deixe essa retração da vela, tá? Esse pavio. Mas Elias, como que eu identifico quando uma vela tá deixando o pavio ou não? É simples, tá? Imagina que aqui tem uma vela, esse aqui é o corpo da vela, e vamos supor que ela deixou o pavio para baixo, deixou o pavio para cima. Isso aqui são as sombras, né? Chamam de sombras. Aí aqui também, sombras. Né? Sombras da vela, mas a gente chama de pavio também, é bem mais fácil, pavio. Por quê? É semelhante a um pavio, ó, ele é um risco apenas, né? Isso indica que o preço desceu até aqui e subiu, tá? Isso indica que o preço subiu até aqui e desceu, tá? É isso que é o pavio, e a gente opera na retração, ou seja, na tentativa de que a vela deixe esse pavio para nós também. E para isso a gente vai ter que validar um suporte, uma resistência em que no primeiro toque a vela tenha deixado esse pavio, no segundo toque a vela também tenha deixado esse pavio, para ir lá no terceiro toque também, provavelmente se aqui e aqui já deixou pavio, no terceiro toque muito provavelmente vai deixar pavio também, mas é lógico que para nós podermos fazer uma entrada nessa resistência aqui, eu preciso usar todos os filtros de entrada, que inclusive está no último vídeo que eu postei. Se tu não olhou, vai lá dar uma olhada para te entender melhor o que são os filtros de entrada e quando que tu pode entrar numa operação ou não. Então, saindo da estratégia, porque era apenas o primeiro pilar, eu quis te mostrar um pouco sobre a estratégia, mas que sem ela você não vai conseguir ganhar dinheiro no mercado, a gente vai para a segunda estratégia, que é o nosso gerenciamento, tá? Gerenciamento. E talvez esse é o mal de 98% dos traders, porque muitas vezes eles não conseguem seguir esse gerenciamento, que é a única coisa que vai nos manter vivos dentro do mercado a longo prazo. Vamos falar um pouco sobre gerenciamento, sobre formas de gerenciar uma banca. Tem várias formas de gerenciar e eu vou dizer, hoje eu não utilizo nenhuma dessas padrões que eu vou falar aqui, eu me adaptei de uma forma e gostei e tenho um resultado assim, então tá show de bola e sugiro mesmo para você, vai testando as formas de gerenciar. Se você é uma pessoa que tem bastante tempo para operar, pega entradas mais curtas, mais pequenas, enfim, de valores menores, ou se você é uma pessoa que tem pouco tempo para operar, tenta buscar uma operação apenas no dia, no máximo 2, aí com um valor um pouquinho maior, né? Vamos dizer que se tu pega a operação com 2, 3% da tua banca, uma pessoa que tem tempo para operar, a pessoa que não tem tempo vai pegar aí uma entrada com o valor do stop dela total já, e se der win, show, ela para, e se der loss também, ela para. Mas vamos ver aqui, na prática, aqui no quadro, como que eu iniciaria hoje uma banca se eu tivesse seguindo um modelo padrão, tá? Então, vamos dizer aqui que eu tenho uma banca aí de R$500, tá? R$500. Abri a conta na corretora lá, já validei uma estratégia, já estou confiante que ela funciona muito bem, porque se você estudou e você está aplicando da maneira correta a estratégia, você vai ver que vai ter resultado. Mas agora eu preciso colocar o meu gerenciamento, né, em prática. Como que eu faço gerenciamento? Beleza? Então, agora eu depositei R$500 na corretora e vou começar a fazer as minhas operações, tá? Jamais na tua vida tu vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Se teu capital para operar 500, tu não vai fazer uma entrada de 200, tá? Tu não vai. Isso aqui, ó, não existe. Para trader consistente, não existe fazer uma entrada dessas aqui, sendo que o cara só tem R$500 de banca. Porque se der loss, cara, você já perdeu praticamente 50% da tua banca. O que que eu indico aqui? Pô, se eu tenho R$500 para operar, tá? Eu vou dividir aí no stop em 2, tá? Então, vou dividir aí 2 entradas de R$25, certo? 2 entradas de R$25. Por quê? Porque se a primeira da loss, eu tenho mais uma chance ainda de ter um win e aí ir para os Soros aí, de repente, eu fazer uma entrada em mão fixa, mas enfim, tá? Agora, vamos imaginar um cenário em que eu tô aqui operando, tá? E a minha primeira operação, ela dá win. Opa, vamos dizer que dessa operação aqui, ela deu win e eu ganhei R$20, tá? Então eu já tô R$20 positivo no dia. Se você é o cara aqui que deu win na primeira entrada e ganhou R$20, você tem
a opção de, na segunda entrada, você pode fazer mais uma entrada com a mão fixa de 25. Se deu win, show de bola, você vai garantir mais win e vai conseguir ganhar R$40 no final das operações aí. 2 operações por dia, deu win ou garantir R$40 de lucro, isso aí dá pouco menos de 10% da minha banca, que é uma porcentagem muito boa. Imagina só você lucrar aí praticamente 10% da tua banca no dia, isso é muito bom, tá? Então, ou seja, tem essa primeira opção, tá? De você acertar 2 operações seguidas ali, tua análise foi muito boa, o mercado respeitou e você ser lucrativo no dia. Mas agora nós temos a segunda opção, que é, fiz a minha entrada de 25 e deu loss, tá? Deu loss. Opa, minha banca de 500 foi para R$475. Vou me apavorar? Não. Por quê? Porque eu perdi 5% da minha banca, algo que já estava planejado, que já estava dentro de um plano, porque eu dividia o meu estoque de 50 em 2 justamente porque eu sabia que isso poderia acontecer, tá? Então vamos dizer que aqui eu perdi 25, mas agora eu vou para a segunda entrada. Opa, segunda entrada deu um inzaço aqui. A entrada de R$25 deu um inzaço e eu garanti R$20 de lucro nessa entrada. Mas mesmo assim, eu ainda tô com R$495. Ainda assim eu tô com R$495 e eu iniciei com uma banca de 500 no dia. Então eu ainda tô negativo 5. Isso é um problema? Não é, tá? Por quê? Porque agora você vai ter a oportunidade de fazer o quê? 2 coisas aqui. Primeiro, você pode pegar esse lucro aqui e fazer uma entrada. Vamos dizer que você fez uma entrada de 20, tá? E vamos imaginar a seguinte realidade, deu win, você garantiu aí, vamos dizer, R$14. Você garantiu R$14 de lucro nessa operação, tá? Você estava com 495 e agora tu ficou com 509 reais. Tá ruim? Não tá ruim, por quê? Você estava com R$500 e com 3 entradas você garantiu R$9 de lucro, tá? Nesse ponto, tua mentalidade já vai estar assim, ó, agitada, já vai estar estressada, e eu sugiro que você pare com esse lucro aqui. Você garantiu R$9 de lucro, é uma porcentagem pequena? Claro que é. Você garantiu aí o quê? 2% da tua meta? Mas mesmo assim é um lucro, tá? Agora tu imagina com uma banca aí de R$10.000, de R$5.000, tá? Então, não é o valor. Se você entenda que não é o valor que vai influenciar, e sim aí você respeitar o teu gerenciamento, e a longo prazo você vai ver que isso vai trazer muito resultado, tá? Mas, pô, o cara vai olhar para esse número de 509 e ele vai detestar. Ele, porra, eu fiz 3 operações aqui, me desgastei para lucrar R$9. Calma, tá? Esse cenário aqui, tu saiu positivo 9, encerrei o dia com R$9 de lucro, tá muito bom, tá? Agora tu imagina que tu faz a segunda entrada e ela dá loss, Pô, perdi R$50. Perdi R$50 no dia operando, fiz 2 entradas ali em menos de meia hora, deu loss e agora eu perdi R$50. Minha banca de 500 foi para 450, tá? Muito trader, ele não passa por esse loss, tá? Ele não passa disso. Por quê? Porque ele vai se desesperar, ele vai querer recuperar esse dinheiro. Então, de R$450, ele vai fazer uma entrada de 150. E aí vai tomar loss também. Por quê? Porque ele não analisou, porque ele ficou com raiva do mercado e agora ele vai descontar no gráfico. E aí ele vai lá e vai perder mais 150, vai ficar com uma banca de 200. E aí ele vai começar a fazer vários cálculos na cabeça dele. Bom, se eu fizer uma entrada de 200 e der win, eu consigo lucrar 160, 180. E eu consegui fazer uma entrada com os Soros, né? Com os Soros nada mais é que pegar o lucro mais o valor inicial e aí você fazer a operação. Aí ele começa a imaginar com um mundaréu de coisas que pode acontecer, que ele pode ganhar, que ele pode lucrar ainda no dia, e ele acaba tomando loss e quebrando a banca, tá? Eu tô te falando isso porque isso aí acontecia muito comigo. Eu não aguentava tomar esse loss de 50 e acabava entregando todo o meu lucro, toda a minha banca pro mercado. Isso é o que acontece com a maioria dos traders. Isso é o que acontece com a maioria dos traders, tá? Ou seja, o cara que tava positivo, positivo R$509, né? Ou seja, ele garantiu mais R$9 no dia, né? Vocês preferem ser esse cara que garantiu R$9 no dia ou o cara que perdeu 50 e por consequência dele tomar 2 losses, ele entregou toda a banca aqui para o mercado financeiro, tá? Então nós temos que escolher o que nós queremos dentro do mercado financeiro, certo? Mas o gerenciamento, ele é muito importante, é um dos principais pilares que mantém um trader vivo dentro do mercado. Seja em Forex, seja em mini dólar, seja em opções binárias, qualquer mercado que seja
mercado financeiro vai exigir de nós um gerenciamento, certo? Então, espero que você tenha entendido um pouco do conceito de gerenciamento, tá? Existem várias formas. Pô, tem gente que pega uma banca de 500, deixa eu apagar aqui e escrever de novo. Tem gente que pega uma banca de R$ 500 e aí ela divide essa banca de R$ 500 em 10 entradas de 50, né? Ela divide em várias entradas de 50. E ela vai operando essa mão fixa de 50 aí. Ou seja, cada entrada dela tem R$ 50. Se ela fizer 3 operações no dia de 50 e uma da loss e duas da win, ela lucra, certo? Se ela dividir ali e ela tiver uma atividade boa, né? E ela tomar um loss, 2 loss aí no dia, ela para e ela volta no outro, né? Ou seja, tem várias formas de você gerenciar uma banca. Você tem que escolher tu vai se adaptar melhor, né? No caso aqui, essa que eu passei para vocês aqui, por primeiro, é uma das melhores estratégias, porque vai te economizar tempo, você vai fazer uma entrada de 5% da tua banca, e aí se der win, pô, você pode pegar uma próxima entrada com lucro, ou com um valor fixo aí de 25 também, se é uma banca de 500. Se você tem N possibilidades aqui, você vai fazer no máximo 3 operações no dia, e tá top, tá? Você tem a possibilidade tanto de sair no positivo, né? Ou bater o teu stop, tá? Teu stop de 50 aqui, tá? Mas se você seguir o teu gerenciamento juntamente da tua estratégia bem feita, bem analisada, uma operação bem feita, eu garanto para ti que no decorrer do mês, tu vai ter muito mais dias positivos do que negativos. Eu não vou garantir para você que você vai ter 100% dos dias positivos, porque isso é impossível. Mas se você souber respeitar o teu gerenciamento, respeitar o teu valor de entrada, você vai vir aqui nesse vídeo e vai comentar aqui, ó. Ó, Elias, eu tô seguindo esse teu modelo de gerenciamento, tá dando muito certo para mim. Você vai ver como vai dar certo se você seguir o teu gerenciamento à risca. Tem que seguir a risca, cara. Tem que seguir a risca. Não pode fugir do plano, tá? Não pode fugir. Experimenta fazer esse gerenciamento durante 30 dias, analisa melhor o gráfico, busca uma entrada mais assertiva, né? Por mais que demore às vezes, mas tenta buscar uma entrada um pouco mais forte, com mais confluências, e aí você consegue aumentar. Não, tem gente que tem uma banca de R$ 500, mas faz entradas de 15. E aí, para ele bater a meta, ele tem que fazer 10 entradas no dia. Ele acaba se desgastando psicologicamente, às vezes não consegue atingir a meta, fica estressado. Então aqui te deu a opção de você fazer 2 entradas, de 2 a 3 entradas no dia. E tá top, tá? Tua mentalidade fica conservada, tu consegue respirar melhor, porque, pô, é um valor mais expressivo, né? Aqui, se tu faz uma entrada de 15, tu vai garantir 9, ou sei lá, 11, depende da porcentagem que o mercado tá pagando, tá? Aqui tu já vai lucrar 20 de cara, ó, uma entrada de 25, vai lucrar 19, R$ 20. Então, é um valor já um pouquinho mais alto na operação, mas o teu lucro, acertando a operação, vai ser um pouquinho maior também. E talvez isso é o que tenha errado nesse tempo, tá? Você tem gerenciado a tua banca de uma forma incorreta. Você não tem conseguido parar no dia do loss, e isso tá fazendo quebrar a banca, aí você fica depositando na corretora, e isso tem feito você perder dinheiro. Beleza, turma? Então, vamos lá para o último pilar e o mais importante de todos, que é o psicológico. Estamos aqui, então, no nosso terceiro pilar e um dos mais importantes, que é o nosso psicológico, tá? Nosso psicológico. Por que que ele é o mais importante? Eu julgo ele como mais importante, porque é ele que vai definir se eu vou me manter no mercado ou não. Por mais que eu tenha uma estratégia, um gerenciamento, eu não vou conseguir performar no mercado financeiro se eu não tiver um psicológico muito bem alinhado, tá? E Elias, como que eu faço para ter um psicológico muito bem alinhado, tá? É muito difícil de tu encontrar um trader que ele segue 100% esses primeiros 2 pilares, né? É muito difícil. A maioria dos traders, eles fogem ou da estratégia ou do gerenciamento. Por quê? O trader iniciante, ele tá estudando uma estratégia, aí ele não tá conseguindo entender aquela estratégia, não tá estudando da forma correta. Ele vai pular de estratégia. Ele vai achar que aquela estratégia não é para ele vai ir para outra, para outra e para outra, e daqui a pouco ele vai estar olhando no YouTube como usar indicador 100% assertivo, como automatizar para um robô que vai operar automático para ele, ou seja, ele quer ganhar dinheiro fácil. E deixa eu falar uma coisa, dentro do mercado financeiro, a melhor maneira de ganhar dinheiro é estudando e colocando em prática. Estudando e colocando em prática. Não existe robô milagroso, não existe estratégia milagrosa e não existe indicador milagroso. De qualquer maneira, uma hora eu vou ter que sentar e estudar sobre o psicológico do trader, sobre a estratégia do trader e sobre gerenciamento, tá? E o psicológico é o mais importante. Por quê? Quando eu tomo um loss, pô, eu depositei toda a minha confiança naquela operação e aí eu tenho uma resistência aqui e aí eu entro com uma retração numa operação e para uma retração aqui. Vamos supor que eu imaginei que a vela iria terminar assim, tá? Isso aqui é só a minha imaginação. Porque a gente que trabalha no mercado financeiro, nós temos que trabalhar com a nossa imaginação. Pô, talvez ela termine. Mas e aí a vela vai lá e tá uma operação bonita, o movimento da vela lindo,
e ela termina assim. E aí eu tomo um loss, tá? E muitas vezes esse loss é o único loss que eu poderia levar no dia, porque afinal de contas, eu opero com um valor um pouco mais alto para bater a meta mais rápido também, tá? Então eu vou lá e tomo um loss. Aí, pô, mas eu tô há meia hora entrando no gráfico, já tomei um loss? Ah não, vou tentar recuperar. Aí já começa o nosso abalo psicológico, tá? Por quê? Porque dentro do mercado financeiro eu jamais posso pensar em recuperar. Eu não recupero no mercado financeiro, tá? Isso aqui, NOC, tá? Não faça isso, não tente ou não pense em recuperar dinheiro no mercado financeiro, porque não existe. Muitos traders, o que acontece comigo. Eu não tô falando nada nesse vídeo que não acontecia comigo. Isso são experiências minhas dentro do mercado. Vamos dizer que ontem eu tomei um loss de R$ 50, tá? E a minha meta é R$ 50 no dia, tá? A minha meta aqui é R$ 50 no dia. Meta é R$ 50 no dia. Aí ontem o Elias tomou um loss de R$ 50. E hoje ele bate o stop win dele. Ele consegue atingir a meta de 50 também. Ou seja, ontem ele tomou um loss e hoje ele deu um win. Só que é o seguinte, ele olhou na planilha de gerenciamento dele e ele viu que, pô, ontem eu perdi R$ 50, hoje eu bati a meta bem rapidinho, eu vou tentar recuperar esse valor de ontem. E aí ele acaba usando esse dinheiro aqui que ele lucrou para recuperar um dinheiro que ele perdeu ontem. Só que o dia de ontem já passou, não existe mais, já passou. Aquilo você perdeu, já foi, e aqui você ganhou. Meta batida, fecha o gráfico, vai estudar, vai fazer outra coisa. Mas não, o Elias quis ir lá e recuperar. Então ele pensa assim, pô, se eu fizer uma entrada de R$ 50 bem no detalhezinho, eu consigo lucrar aí mais R$ 42. E aí eu fico só com 8 negativo daquele dia, que já tá louco de bom, né? Tá muito bom. Recuperei 42 daquele dia. Eu tô falando situações que aconteciam comigo, tá? Talvez para você seja assim também, eu não sei. Comenta aí nos comentários se realmente isso ia acontecer com você também, tá? Então a minha expectativa era de ganhar mais R$ 42 com esse lucro aqui. Só que daí o que acontecia? Eu fixava tanto em recuperar dinheiro que eu me esquecia de analisar o gráfico. Eu me esquecia de analisar o gráfico da forma correta e muitas vezes eu ia lá e perdia esse valor de entrada. E eu voltava para estaca zero do dia, tá? Aquilo me deixava tão revoltado e aquilo meu psicológico já nem tinha mais. Aí eu já tava indo na base da roleta russa mesmo, né? Operando para qualquer lado, dane-se o mercado, porque eu vou recuperar. E eu acabava pegando uma entrada de R$ 100, totalmente fora do meu gerenciamento, tomava loss, tá? E aí, você já sabe o desfecho, né? Final do dia, a minha conta tava assim, ó. Final do dia, a minha conta tava assim. E nem precisava ser final do dia. Podia ser dali 40 minutos, a minha conta tava zerada já, porque eu não soube respeitar. O meu dia que eu tomei loss aqui, refletiu no meu dia positivo, tá? Então eu quis recuperar e acabei perdendo tudo. Talvez isso esteja acontecendo com você, tá? Eu não sei, mas isso é algo que acontecia muito comigo, tá? Então, um psicológico, galera, psicológico ele é a área mais crucial de um trader, por quê? Porque ele que vai tomar atitudes no gráfico, né? Você vai fazer escolhas baseadas no teu psicológico, tá? E tudo que o trader e as pessoas menos querem é perder. Elas não querem perder, não perder. Afinal, nós entramos no mercado de cenários ou para o mercado financeiro, né? Porque nós olhamos e identificamos aí uma capacidade de lucrar e não perder, tá? E eu quero que vocês entendam que a nossa possibilidade de lucrar com o mercado financeiro ela é muito alta, tá? Mas da mesma maneira que a capacidade de lucrar no mercado financeiro é alta, a de perder também é altíssima, porque a maioria do pessoal vem despreparada psicologicamente, tá? Eu estava falando com um rapaz esses dias no Instagram ali, no direct, e, pô, um seguidor não me conhecia, eu não conhecia ele também, e ele falou, cara, eu tô precisando de dinheiro para mim mandar para a pensão da minha filha lá e tal, só que eu quero saber se eu, começando hoje, eu consigo já ganhar. Cara, e talvez isso é um cara que ia entrar para o mercado financeiro e ia depositar um valor que ele não tinha naquele momento para operar e ele ia se decepcionar com o gráfico, tá? Por quê? E eu fui bem transparente com ele, cara, menos de 3 meses, aí tu não vai lucrar com o mercado financeiro, porque tem toda a etapa de estudo, tu tem toda a etapa de validação, e tu tem toda a etapa ali de experiência, tá? Então eu preciso ter experiência. E para isso, eu não vou lá botar uma banca de R$ 1.000, tá? Vamos dizer que aqui eu botei uma banca de R$ 1.000, sou iniciante, e eu agora sim, agora eu vou poder fazer lá
R$ 300 no dia, que foi o que o influenciador lá me disse que eu poderia fazer, tá? E ele vai lá e às vezes utiliza um valor que não pode operar, tá? Na expectativa de fazer 200, 300 no dia, porque afinal de contas ele viu um influenciador falando que podia e viu um influenciador fazendo. Só que muitas vezes isso não é verdade, tá, turma? Tomem cuidado também quanto a ficar olhando os resultados das outras pessoas, porque nós não podemos nos comparar. Nós não sabemos tudo que aquele cara que já ganha dinheiro no mercado passou para chegar até esse lucro de 200, 300 reais no dia. Então, não é tão fácil e tão rápido quanto o pessoal acha, tá? E para isso, Elias, como eu faço para blindar o meu psicológico? Livros, leia livros, tá? Leia livros que você goste. Tenha um momento de pré-trade, tá? Se você pratica o pré-trade, show de bola. O que é um pré-trade? É aquela coisa, tá? O pré-trade é aquela coisa que você vai fazer antes de entrar pro gráfico, que vai relaxar a tua mente, que vai botar ela a funcionar melhor. Para muitos é dar aí uma corrida, para muitos aí é escutar uma música que gosta, para muitos é fazer uma pedalada de manhã, tanto em casa, quanto na rua, tá? Pedalada. Por incrível que pareça, para outros aqui também, às vezes é ler um livro, tá? Ler, inclusive eu fazia muito isso também, lia livros antes de iniciar e após terminar as operações também, tá? Porque isso vai te relaxar, vai tirar o teu foco da tua mente do mercado financeiro e vai fazer você entrar em outro foco, tá? Então, se tu tomar um loss no dia, cara, fecha o gráfico imediatamente. Se bater o teu stop, né? Fecha o gráfico imediatamente, não fica no gráfico, senão tu vai quebrar a tua banca, tá? Tu vai ficar pensando naquilo, daí tu vai ver uma oportunidade boa e tu vai pensar, pô, não vou perder essa oportunidade. E aí tu vai acabar arrebentando com a tua banca ali e tu vai pensar no final, pô, eu sou um bosta mesmo, né? Porque eu podia ter parado e não parei, certo? Então, são algumas situações aqui, algumas opções de pré-trade, tá? Corrida, escutar uma música, uma pedalada, ler, alguém gosta de ver um vídeo motivacional, tá? Enfim, vídeos, eu vou botar aqui vídeos. Tudo isso faz parte de um pré-trade para ajudar a relaxar nossa mente e colocar ela num estado mais tranquilo, onde eu vou acalmar os meus ânimos, porque querendo ou não, galera, eu tô trabalhando com dinheiro, tá? Quem que gosta de perder dinheiro? Ninguém gosta de perder dinheiro. Nós fomos programados para aprender a não perder. Então toda vez, quando tu era pequeno, toda vez que tu perdia alguma coisa, não te xingavam quando tu perdia. Pô, tu perdeu o teu brinquedo, pô, tu perdeu o teu calçado, tu perdeu o chinelo, e aí tu levava um xingão porque tu perdia alguma coisa. E nós aqui no mercado, nós trazemos esses traumas de infância e achamos que nós não podemos perder também. Só que para nós traders, perder faz parte, tá? Perder faz parte. Agora eu quero que tu imagine um gráfico aqui comigo, tá? Eu quero que tu imagine um gráfico aqui comigo sobre ganhos e perdas, tá? E por que que é tão importante saber parar no dia do prejuízo, parar no dia que bate stop win, tá? Porque é o seguinte, ó. Vamos dizer que esse aqui é você. Você tá saindo aqui com uma banca de R$ 1.000, ou R$ 500, vamos botar aqui, ou R$ 500. Só que aí, né, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, e por aí vai. Só que aí, pô, primeiro dia win, segundo dia loss, terceiro dia loss, quarto dia win, quinto dia win, opa, sexto dia win, sétimo dia loss, oitavo dia win, nono dia win, aí você pega 2 dias de stop, e por aí vai, tá? Então, o mercado financeiro, ele é como se fosse esse gráfico, tá? Muitas pessoas iam ganhar dinheiro no primeiro dia e no segundo dia iam perder de repente, ou ganhar, melhor ainda. E aí aqui eles iam se desesperar, iam fazer esse gráfico cair aqui para baixo, tá? Mas o trader consistente, ele soube parar aqui e no outro dia ele retornou e teve 1, 2, 3 dias positivos, né? Ele respeitou o gerenciamento dele. Aí depois ele teve mais um dia de stop, tá? Aí depois ele teve mais 1, 2 dias positivo, depois ele teve mais 2 dias negativo. Mas se vocês reparar, nesse gráfico dos dias, ele subiu, tá? Ou seja, vamos dizer que ele começou com uma banca de 1.000, aqui ele vai estar com 1.400. Ou seja, em 7, 8 dias de operações, ele lucrou R$ 400. Para você, faz sentido isso que eu te mostrei agora? Faz sentido você sair com uma banca de R$ 1.000 para 1.400 em 7, 8 dias, em 10 dias, tá? Mas é muito pouco para mim. Relembrem o que eu falei antes nesse vídeo. Não se trata de simplesmente ganhar dinheiro. Se trata de eu melhorar o meu operacional a cada dia. Melhorar o meu operacional, tá? Quando eu falo operacional, eu estou falando a minha estratégia. Como que eu vou melhorar a minha estratégia?
eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou analisar o gráfico e eu vou entender o comportamento das velas, tá? Para isso, demanda tempo, turma, tá? Então, R$ 400 a mais em uma semana, tá show de bola, tá muito bom. Para quem tá iniciando, isso aqui é um sonho, turma. R$ 400 de lucro em uma semana, 10 dias aí, tá muito bom. Agora, tu imagina com uma banca de 10 mil, tá? Porque se você se dedicar, você vai poder chegar no valor dessa banca. Se você se dedicar, fazer tudo certo, né, e não ligar para o dinheiro no primeiro momento, apenas em melhorar o seu operacional, melhorar o teu gerenciamento e respeitar o plano todos os dias, você vai poder sim chegar a uma banca de 10 mil e poder fazer aí 5% ao dia. Por que não fazer R$ 500 por dia? Tá? Então, pô, o que eu demorei uma semana para fazer, agora eu tô fazendo em um dia. Sabe-se lá quantos meses depois que você iniciou, talvez vai demorar um ano para você chegar a uma banca de 10 mil e poder operar com tranquilidade, talvez vai demorar 2 anos, 3 anos, mas o fato é que se você não desistir e fazer o certo todos os dias, cara, isso aqui é só questão de tempo para você estar fazendo R$ 500 por dia. É só questão de tempo. E agora imaginem esse mesmo gráfico aqui, só que com esses valores, tá? Então, vamos dizer que aqui não são mais, não são mais 1.000, agora são 10 mil. E, pô, aqui eu lucrei 40% da banca, então vamos dizer que aqui não é mais 400 agora em 10 dias, aqui são 4 mil. Mas espera aí, eu tenho uma banca de 10 mil. Viam só como o valor não influencia muito, o que importa é eu respeitar todos os pilares, que é minha estratégia, que é o meu gerenciamento e ter um psicológico, tá, turma? Psicológico, tá? Bem alinhado, porque são esses os 3 pilares que mais vão me afetar dentro do mercado financeiro e que se eu não tiver bem firme com o meu propósito no mercado, com aquilo que eu quero, porque a parte psicológica ela fica responsável por fazer eu enxergar um futuro dentro do gráfico, porque toda vez que eu quebro uma banca, eu vou me lembrar de onde eu queria chegar e o que eu fiz para chegar a zero, tá? Por incrível que pareça, todas as vezes que eu quebrei banco, todas as vezes que eu quebrei banco, eu me lembrava disso aqui. Pô, eu tinha uma meta de dobrar esse capital aqui em tanto tempo e eu quis fazer isso em um dia. E, pô, isso me fez entender que se eu não tivesse um psicológico muito bem alinhado e não controlasse a minha ganância, porque a ganância mata o trader, eu não ia chegar onde eu queria. Com muita determinação, com muita dificuldade, eu consegui sair de um trader que só dava dinheiro pro gráfico, tá? Eu vivia quebrando banco, eu vivia quebrando banco, eu vivia quebrando banco. Às vezes conseguia sacar um dinheirinho, e aí no outro dia ia lá, quebrava de novo. Mas isso porque eu não tinha um psicológico, tá? E eu tive que passar por algumas crises dentro do gráfico para mim poder aprender que o gráfico não sabe que eu existo e eu tenho que fazer a minha parte ali. Ganhei, bati a meta, eu saio. Bati o stop, eu saio, tá? O gráfico vai estar ali todos os dias para me operar. Eu não preciso me preocupar em ganhar todo o dinheiro da minha vida simplesmente em um dia, tá? Eu não preciso me preocupar com isso. Se o mercado tá há anos ali funcionando e não é em um dia que eu vou ficar rico, não é um dia que eu vou conseguir pedir a conta do meu trabalho lá e trabalhar em casa. Aí esse é o maior sonho de um trader, mas, pô, tem toda uma estratégia por trás, tem todo um plano por trás e você precisa respeitar esse plano. Não deixe teu psicológico te sabotar. Não deixe o teu psicológico te guiar para o lado errado do mercado. Achar que ganhar dinheiro com o mercado financeiro é dinheiro fácil. Não é. Você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa ser uma pessoa melhor fora do gráfico. Porque se você não tiver uma vida controlada fora do gráfico, você nunca vai ter uma vida controlada dentro do gráfico, tá? Se você não tiver constância nos seus resultados fora, se você não tiver uma disciplina, né, fora do mercado, você não vai ter aqui dentro. Sinto muito, mas essa é a realidade. Tá? E eu tô treinando cada vez mais, cada dia mais, a minha disciplina fora do gráfico. Hoje estava chovendo, um exemplo hoje, né? Hoje estava uma chuva imensa durante o dia e eu pensei, pá, não vou poder correr. Mas aí deu uma brechinha de sol, eu me mandei correr, porque disciplina. Disciplina faz nós chegarmos a lugares que a gente jamais imaginou estar. E é isso que eu quero que aconteça com você. E só depende de ti aplicar tudo isso que eu mostrei a teu favor dentro do gráfico. Então já curta esse vídeo, se você chegou até o final, já curta esse vídeo, já dá o like aí, comenta no vídeo o que você achou e bora pra cima.